Você quer realizar seu sonho de aprender coreano de uma forma fácil, divertida e com quadrinhos? Então preste atenção nesse vídeo até o final que eu vou ajudar você a realizar esse sonho. Oi, eu sou a Milly e hoje eu vou te ensinar como eu tô estudando coreano com manhwa, que são os quadrinhos coreanos. Se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando um like aqui pra eu saber que você curtiu. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização dos vídeos que eu vou estar fazendo. Compartilha com um amigo. Talvez ele queira aprender também. Mas preste atenção até o final do vídeo, que no final do vídeo vão ficar as melhores dicas. Como eu tava dizendo, manhwa é o nome que é dado às histórias em quadrinhos em coreano. Mas ele acabou ficando mais conhecido como as histórias em quadrinhos coreanas, por elas serem muito divertidas. Algumas são tão divertidas que elas viraram doramas, e vocês podem provavelmente ter assistido esses doramas, que são Cheese and the Trap, Playful Kiss e o mais recente, que tá agora na Netflix, que é o Love Alarm. Aproveita e me conta nos comentários quais doramas que vocês já assistiram que foram originados de um manhwa. Mas você deve estar se perguntando, por que estudar coreano com manhwa, com histórias em quadrinhos, em vez de estudar propriamente com um livro? Bem, primeiro, porque é mais divertido. E dois, porque você vai ter expressões mais cotidianas, uma forma mais comum dos coreanos falarem no dia a dia. Nos livros, mesmo que eles tentem colocar as expressões mais informais, ainda tem muita coisa que diverge da realidade coreana e do que eles utilizam realmente no cotidiano. Além disso, é muito fácil de se frustrar com os livros de literatura coreana tradicionais, porque eles têm um linguajar muito complexo e com quase nenhuma ou nenhuma imagem de apoio. Assim, o manhwa acaba sendo uma ótima oportunidade para aqueles que querem começar a desbravar na literatura coreana. Se eu pudesse indicar quais os níveis que se beneficiariam melhor desse método de estudo, seriam aqueles que acabaram de sair do básico, aprenderam as noções de Hangul, têm um pouquinho de noção de gramática, então chega a ser um intermediário iniciante, até os intermediários avançados e pessoas mais avançadas. Porque se você não tem muito coreano, então fica difícil realmente de ler e entender, então vai ser muita informação. Porque no básico você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque você ainda tá se acostumando com alguns vocabulários, tá acostumando com gramática. Mas se você é básico, se você tá começando a aprender coreano, não se preocupe que no final do vídeo eu vou dar uma dica muito legal pra você. Mas o que eu preciso para estudar coreano com manhwa? Um manhwa físico ou webtoon, um celular com tradutor, post-it ou um caderno e uma caneta ou lápis para fazer anotações. O modelo físico eu apenas consegui encontrar na Coreia, mas o digital é muito facilmente encontrado na internet. Dica importante: se você for procurar o Webtoon, você vai achar o aplicativo na Play Store e também na App Store, dependendo do seu celular, se for Android ou iOS. Mas, quando você baixar esse aplicativo, ele vai ter apenas as línguas inglês, chinês e tem outra língua que eu não sei qual é. Então, a gente quer que o quadrinho seja em coreano. Então, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no site do Naver, você pode tanto baixar o aplicativo do Naver ou pesquisar no Google mesmo Naver e procura por lá, dá pra fazer assim. E aí você vai colocar Webtoon romanizado ou em coreano. E aí, quando você colocar, você vai ver que você vai ter todos os manhwa em coreano. Mas e como eu vou escolher o manhwa? Ter preferência a temas que são do cotidiano, como, por exemplo, um tema de amor ou de história escolar. Por quê? Porque esses são os temas que são mais fáceis de compreender a linguagem. Não adianta você pegar um manhwa de drama, de ação, de ficção, que vai ter um vampiro que a garota vai se apaixonar e que você vai ter um monte de vocabulário que você não precisa pro cotidiano. Então vai ser mais difícil de você entender o contexto e vai ser mais cansativo. E os temas de romance, os temas escolares são as primeiras coisas que a gente aprende de vocabulário quando a gente aprende coreano. Tá, e como é que você vai saber se o manhwa ele é do seu vocabulário, se você consegue ler ele ou não? A dica mais fácil é realmente abra a primeira, a segunda folha, tenta dar uma lida, tenta ver se você consegue entender pelo menos
60% a 70% do que tá escrito, ou se tem muita palavra que você conhece. E se tiver muito difícil, tenta procurar um outro manhwa que tem uma linguagem mais simples. Como eu sou uma pessoa muito legal, eu fiz uma lista de alguns webtoons ou manhwa que vai ter uma linguagem mais acessível e que tenha gramáticas que você provavelmente já deve ter aprendido. Tá, agora você já tem um manhwa, você quer saber como estudar, certo? Então vamos começar com as dicas? Se desafie a entender sem tradução. O que eu quero dizer com isso? Você vai ler primeiro, vai pegar o seu livro ou vai pegar o seu webtoon, dependendo do que você utilizar. Você vai ler e você vai tentar entender. Ai, mas tem umas palavras que eu não sei o que significam, eu tenho que pesquisar. Não. Olha a imagem. Aproveita que a gente tem imagens, aproveita que é um quadrinho, vê o que o quadrinho tá mostrando. E por que fazer isso? Porque a gente tende a querer aprender uma segunda língua traduzindo e tendo muito apoio da nossa língua materna. Só que a questão é, você tem que pensar na língua que você quer aprender e não com a sua língua nativa. Então se desafie. É desconfortável, é muito desconfortável, mas é uma coisa que você tem que fazer. Leia, tente entender todo o contexto, tente olhar as imagens, tente ver o que está acontecendo. E depois, se tiver uma palavra que realmente ela é muito importante para o contexto, para a frase toda e que você não entendeu, aí você pesquisa. Mas primeiro, tente entender sem traduzir. Um exemplo disso pode ser, tem essa imagem aqui, que é uma garota que ela estava conversando com uma amiga e acabou isso aqui caindo da cadeira dela. Não sei se dá pra prestar atenção, mas é uma borracha. E aí, esse cara pega e entrega pra ela. E o que é que ele diz? 지우개 떨어졌는데요. O que é 지우개? Provavelmente deve ser o que ele tá segurando. O que é que ele tá segurando? Uma borracha. 떨어졌는데요. Você pode nem entender qual é a gramática do 는데요, mas é um verbo, então o que ele tá querendo dizer? Provavelmente que a sua borracha caiu. Então esse é o objetivo. Você associar a imagem, o contexto, o que tá mostrando aqui, com o que tá sendo falado no manhwa. Ok, você já leu, você já tentou entender e realmente você não sabe aquela palavra, você não entendeu o sentido da frase toda. Então, você vai pesquisar. Tem 3 formas que você pode pesquisar. A primeira forma para se traduzir é traduzir pela leitura. Essa dica foi dada pela minha amiga Nicole e ela é bem fácil. O que você vai fazer é pegar o seu tradutor, clicar na aba de áudio e você vai se gravar lendo a frase que você quer traduzir. 고민하다가 직접 물어보기로 했다. Essa é uma das formas mais legais de se traduzir, porque você vai ter que praticar a sua leitura para estar de acordo com a escrita. O único ponto negativo dessa técnica é que talvez você precise ler mais de uma vez para poder acertar a pronúncia, mas eu sempre recomendo uma leitura em voz alta para você realmente fixar aquele conteúdo que você está lendo. A segunda forma de tradução é através da foto. Essa é uma opção bem rápida para você traduzir uma coisa. Você vai tirar uma foto ou você vai selecionar uma foto da sua galeria e o aplicativo ele vai procurar quais são as palavras que tem em coreano. O que você vai fazer é selecionar qual é a frase que você quer e o aplicativo vai fazer a tradução automaticamente. Esse tipo de tradução eu costumo chamar que é a tradução do preguiçoso, porque você não vai ter nenhum envolvimento da fala ou da escrita. Você tira uma foto e ele traduz. Então, por isso, ele não é uma opção muito recomendada. Mas, nos dias que você estiver querendo dar uma leitura e não quiser gastar muito tempo ou querer ler de forma mais leve, ele é muito válido. Mas eu não recomendo que você utilize essa forma todas as vezes. E, finalmente, a última forma, que é a mais conhecida, que é pela digitação. Ela é basicamente muito simples. Você vai simplesmente digitar em coreano a palavra ou a frase que você está tentando entender.
O ponto positivo dessa forma de tradução é que você vai estar realmente focando em como escrever em coreano. Ele só vai ser chatinho para aqueles que ainda estão se acostumando a utilizar o teclado coreano. Mas e como vou fazer as anotações? Caso exista alguma palavra que você não saiba o significado, você vai marcar ela e escrever o seu significado em cima. Se houver uma gramática que você não aprendeu, você pode marcar essa gramática, pesquisar na internet qual é o sentido dela e como você vai utilizar, e você vai colocar um post-it ensinando como você utiliza. Nesse caso, eu estava pegando o bogiroheta, que significa decidir. Se você está utilizando a versão Webtoon, o que você pode fazer é pegar um caderno, escrever o título em coreano daquele Webtoon ou manhwa, colocar a página de onde você achou. Você vai escrever as palavras ou expressões novas e os significados delas, como também colocar as gramáticas novas com suas explicações e suas utilizações. Se você é iniciante em coreano e você quer chegar ao nível de ler um manhwa e entender, e você ainda tá meio perdido onde você deve começar a estudar, clica nesse link aqui embaixo que tem uma dica muito valiosa pra você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, comenta nos comentários que eu vou gostar muito de saber o que é que vocês acharam. E até a próxima. Tchau!